Levítico, capítulo 11. Então Jeová disse a Moisés e a Arão: Digam aos israelitas: dos animais terrestres, estes são os que vocês podem comer. Todos os animais de casco fendido e dividido em dois, e que ruminam, podem ser comidos. Mas não comam os seguintes animais dentre os que ruminam ou que têm casco fendido: o camelo, que é ruminante, mas não tem o casco fendido, é impuro para vocês. Também o procávia, porque é ruminante, mas não tem casco fendido, é impuro para vocês. Também a lebre, porque é ruminante, mas não tem casco fendido, é impura para vocês. Também o porco, porque tem casco fendido e dividido em dois, mas não é ruminante, é impuro para vocês. Não comam nada da carne desses animais, nem toquem no seu cadáver. São impuros para vocês. Isto é o que vocês podem comer de tudo que há nas águas. Vocês podem comer tudo nas águas que tem barbatanas e escamas, seja nos mares, seja nos rios. Mas tudo o que há nos mares e nos rios que não tem barbatanas ou escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que fervilham nas águas, quer entre todas as outras criaturas que há nas águas, é algo repugnante para vocês. Sim, esses devem ser repugnantes para vocês. Não comam nada da carne. Tenham repugnância do cadáver deles. Tudo nas águas que não tem barbatanas ou escamas é algo repugnante para vocês. Estas são as criaturas voadoras que vocês devem considerar repugnantes. Elas não devem ser comidas, pois são repugnantes. A águia pesqueira, o abutre fusco, o milhar-fe real e todos os tipos de milhar-fe preto, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de falcão, o mocho galego, o corvo marinho, o bufo pequeno, o cisne, o pelicano, o abutre, a cegonha, toda espécie de garça, a polpa e o morcego. Também todas as pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra e andam de quatro são algo repugnante para vocês. Das pequenas criaturas que fervilham sobre a terra e andam de quatro, vocês só podem comer aquelas que têm um par de pernas articuladas mais compridas do que as outras pernas para saltar do chão. Dessas vocês podem comer diversas espécies de gafanhotos migratórios, outros tipos de gafanhotos comestíveis, grilos e gafanhotos comuns. Todas as outras pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra e que têm quatro patas são algo repugnante para vocês. Por meio delas, vocês se tornariam impuros. Todo aquele que tocar numa delas, que estiver morta, ficará impuro até o anoitecer. Quem transportar uma dessas criaturas, quer esteja morta, deve lavar suas roupas, ele ficará impuro até o anoitecer. Qualquer tipo ou qualquer animal que tem casco fendido, mas não dividido em dois, e que não é ruminante, é impuro para vocês. Todo aquele que tocar nesses animais ficará impuro. Todos os animais quadrúpedes que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo aquele que tocar no cadáver deles ficará impuro até anoitecer. Quem transportar o cadáver deles deve lavar suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Eles são impuros para vocês. Estas são as criaturas que fervilham sobre a terra, que são impuras para vocês: o rato toupeira, o rato comum, toda espécie de lagarto, a lagartixa, o lagarto grande, a salamandra, o lagarto de areia e o camaleão. Estas criaturas que fervilham sobre a terra são impuras para vocês. Todo aquele que tocar em seus cadáveres ficará impuro até o anoitecer. Qualquer objeto sobre o qual esses animais caírem ao morrer ficará impuro, quer seja um utensílio de madeira, uma roupa, um couro, quer um pano de saco.
Qualquer objeto, não importa para que seja usado, deve ser imerso em água e ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Se caírem num recipiente de barro, vocês devem quebrá-lo, e tudo o que estava nele será impuro. Qualquer tipo de alimento que entrar em contato com água procedente desse recipiente ficará impuro. E qualquer tipo de líquido que se possa beber que estiver neste recipiente ficará impuro. Tudo aquilo em que cair o cadáver deles ficará impuro, quer seja um forno, quer um fogão, deve ser destruído. São impuros e permanecerão impuros para vocês. No entanto, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se armazena água, eles continuarão puros, mas quem tocar no cadáver deles ficará impuro. Se o cadáver deles cair sobre uma semente a ser plantada, ela permanecerá pura. Mas, caso se molhe uma semente e parte do cadáver deles caia sobre ela, a semente será impura para vocês. Se um animal que lhes serve para alimento morrer, quem tocar no animal morto ficará impuro até o anoitecer. Quem comer alguma parte do animal morto deve lavar suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Quem transportar o animal morto deve lavar suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Todas as pequenas criaturas que ferviram sobre a terra são algo repugnante. Não devem ser comidas. Não como nenhum animal que rasteja sobre o ventre, nenhuma criatura que anda de quatro, nem qualquer de todas as pequenas criaturas que ferviram sobre a terra e que têm um grande número de patas, pois são algo repugnante. Não tomem, não tornem a si mesmos repugnantes por meio de nenhuma das pequenas criaturas que ferviram sobre a terra, não se aviltem, nem se tornem impuros por meio delas. Pois eu sou Jeová, seu Deus. Santifiquem-se e tornem-se santos, porque eu sou santo. Assim, não tornem a si mesmos impuros por meio de nenhuma dessas pequenas criaturas que ferviram na terra e se movem sobre ela. Pois eu sou Jeová, que os tirou da terra do Egito, a fim de ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei a respeito dos animais, das criaturas voadoras e de todas as criaturas que se movem nas águas, e a respeito de todas as criaturas que ferviram sobre a terra, a fim de se fazer diferença entre o que é puro e o que é impuro, e entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Capítulo 12. Jeová disse a Moisés: diga aos israelitas, se uma mulher ficar grávida e der à luz um menino, ela ficará impura por 7 dias, assim como nos dias da sua impureza menstrual. No 8º dia, o prepúcio dele será circuncidado. Ela continuará se purificando do sangue pelos próximos 33 dias. Não deve tocar em nada santo, nem deve entrar no lugar santo até completar os dias da sua purificação. Se ela der à luz uma menina, ficará impura por 14 dias, assim como durante a sua menstruação. Ela continuará se purificando do sangue pelos próximos 66 dias. Quando se completarem os dias da sua purificação, por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião um carneirinho no primeiro ano de vida para a oferta queimada, e um pombo novo ou uma rola para a oferta pelo pecado. Ele os apresentará perante Jeová e fará expiação por ela, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Essa é a lei a respeito da mulher que der à luz, quer um menino, quer uma menina. Mas se ela não tiver recursos para oferecer um carneirinho, terá de levar 2 rolas ou 2 pombos novos, uma ave para a oferta queimada e a outra para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ela e ela ficará pura.
Capítulo 13. Jeová disse a Moisés e a Arão: se surgir na pele de um homem um inchaço, uma ferida, ou uma mancha que possa ser sinal de lepra na sua pele, ele terá de ser levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a lesão na pele. Se os pelos ali tiverem ficado brancos e a lesão parecer mais profunda do que a pele, é lepra. O sacerdote a examinará e declarará o homem impuro. Mas se a mancha na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não tiverem ficado brancos, o sacerdote porá o doente em isolamento por 7 dias. O sacerdote o examinará então no 7º dia. Se parecer que a lesão continuou como estava e ela não tivesse se espalhado na pele, o sacerdote o porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote deve examiná-lo de novo. Se a lesão estiver desaparecendo e não tivesse espalhado na pele, o sacerdote o declarará puro. Era apenas uma lesão simples. O homem lavará, então, suas roupas e ficará puro. Mas, se, depois de ter comparecido perante o sacerdote para ser declarado puro, a lesão claramente tiver se espalhado na pele, então ele comparecerá outra vez perante o sacerdote. O sacerdote examinará a lesão e, se ela tiver espalhado na pele, o sacerdote o declarará impuro. É lepra. Se um homem apresentar sinal de lepra, ele terá de ser levado ao sacerdote e o sacerdote o examinará. Se houver na pele um inchaço branco que tenha feito os pelos ficarem brancos e houver uma ferida aberta no inchaço, é lepra crônica na pele. O sacerdote o declarará impuro. Não precisará pôr o homem em isolamento, pois ele está impuro. Mas se a lepra aparecer em toda a pele e cobrir da cabeça aos pés aquele que tem a doença, até onde os sacerdotes consigam ver, e o sacerdote o examinar e vir que a lepra cobriu toda a pele, então ele declarará que o doente está puro. Toda a pele se tornou branca. O homem está puro. Mas no dia em que aparecer na pele uma ferida aberta, ele estará impuro. Quando o sacerdote vir a ferida aberta, ele o declarará impuro. A ferida aberta é impura, é lepra. Mas se a ferida aberta voltar a ficar branca, ele se apresentará ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se a lesão tiver ficado branca, o sacerdote declarará que o doente está puro. Ele está puro. Se alguém tiver um furúnculo na pele e este sarar, mas no lugar do furúnculo surgir um inchaço branco ou uma mancha branco avermelhada, ele terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a lesão. Se ela parecer mais profunda do que a pele e os pelos ali tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará o homem impuro. O que apareceu no lugar do furúnculo é lepra. Mas se o sacerdote examinar a lesão e vir que não há pelos brancos nela, que ela não é mais profunda do que a pele e que começou a desaparecer, então o sacerdote porá o homem em isolamento por 7 dias. E se ela claramente tiver se espalhado na pele, o sacerdote o declarará impuro. É uma doença. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tiver se espalhado, é apenas a inflamação do furúnculo. O sacerdote o declarará puro. Ou se alguém tiver uma queimadura por fogo e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha branca, avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará. Se os pelos na mancha tiverem ficado brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, o que apareceu na queimadura é lepra.
o sacerdote declarará o homem impuro. É lepra. Mas se o sacerdote examinar a mancha e vir que não há pelos brancos ali, que ela não é mais profunda do que a pele e que começou a desaparecer, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. O sacerdote o examinará no 7º dia. Se a mancha claramente tivesse espalhado na pele, o sacerdote o declarará impuro. É lepra. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tiver se espalhado pela pele e tiver começado a desaparecer, é apenas um inchaço da queimadura. O sacerdote o declarará puro, porque é uma inflamação na queimadura. Se surgir uma lesão na cabeça ou no queixo de um homem ou de uma mulher, o sacerdote examinará a lesão. Se ela parecer mais profunda do que a pele e os cabelos nela forem amarelos e escassos, o sacerdote declarará a pessoa impura. É uma lesão no couro cabeludo ou na barba. É lepra na cabeça ou no queixo. Mas se o sacerdote vir que a lesão não parece mais profunda do que a pele e que não há nela cabelos escuros, ele deve pôr o doente em isolamento por 7 dias. O sacerdote examinará a lesão no 7º dia. Se ela não tiver se espalhado, nem houver cabelos brancos nela, e ela não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa deve raspar a cabeça ou o queixo, sem raspar a área afetada. Então, o sacerdote porá o doente em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a área afetada. Se a lesão no couro cabeludo ou na barba não tivesse espalhado na pele, nem parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Ela deverá lavar suas roupas e então ficará pura. Mas se a lesão claramente se espalhar na pele depois de a pessoa ter sido declarada pura, o sacerdote examinará a pessoa. Se a lesão tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisará mais procurar cabelos amarelos. A pessoa está impura. No entanto, se ao fazer o exame o sacerdote constatar que a lesão não se espalhou e que ali nasceram cabelos escuros, a doença foi curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se surgirem manchas na pele de um homem ou de uma mulher, e se as manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se as manchas na pele forem esbranquiçadas, é uma simples irritação na pele. A pessoa está pura. Se o homem perder os cabelos e ficar calvo, ele está puro. Se ele perder os cabelos na parte da frente da cabeça e essa parte ficar calva, ele está puro. Mas se surgir uma ferida branco-avermelhada na parte calva do couro cabeludo ou na frente da cabeça, é lepra que aparece no alto ou na frente da cabeça. O sacerdote examinará o homem. Se o inchaço na lesão na parte calva do alto da cabeça ou na frente da cabeça for branco avermelhado, parecida com a lepra na pele, ele é leproso. Ele está impuro e o sacerdote deve declará-lo impuro por causa da doença na cabeça dele. Quanto ao leproso que tiver a doença, as suas roupas devem ser rasgadas e o seu cabelo deve ficar descuidado. E ele deve cobrir a boca e clamar: impuro, impuro. E ele estará impuro durante todo o tempo que tiver a doença. Por estar impuro, deve viver em isolamento, morará fora do acampamento. Se a lepra surgir numa roupa, seja numa roupa de lã, seja numa roupa de linho, quer na urdidura, quer na trama do tecido, de linho ou de lã, ou numa pele,
ou em alguma coisa feita de couro, e a mancha verde amarelada ou avermelhada da doença surgir numa roupa, numa pele, na urdidura ou na trama de um tecido ou alguma coisa feita de couro, é um caso de lepra e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e terá de pôr em isolamento por 7 dias aquilo que tem um sinal de lepra. E no 7º dia examinará a mancha. Se ele vir que ela se espalhou na roupa, na urdidura ou na trama, no couro, qualquer que seja o seu uso, a mancha é lepra maligna e o objeto está impuro. Ele deve queimar a roupa, a urdidura ou a trama, seja de lã, seja de linho, ou o objeto feito de couro que a mancha tiver surgido, pois a lepra maligna deve ser queimado no fogo. Mas se o sacerdote fizer o exame e vir que a mancha não se espalhou na roupa, na urdidura, ou na trama, ou no objeto feito de couro, o sacerdote ordenará que lavem o item contaminado e o porá em isolamento por mais 7 dias. O sacerdote examinará então o objeto contaminado depois de ter sido lavado. Se a mancha continuar igual, mesmo que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Você deve queimá-lo no fogo, porque foi corroído, quer por dentro, quer por fora. Mas se o sacerdote examinar a mancha e vir que ela começou a desaparecer depois de ter sido bem lavada, ele arrancará a parte afetada da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. No entanto, se a mancha ainda aparecer em outra parte da roupa, ou da urdidura, ou na trama do tecido, ou no objeto feito de couro, ela está se espalhando. E você deve queimar no fogo aquilo que tiver a mancha. Mas se a mancha desaparecer da roupa, da urdidura ou da trama, ou do objeto feito de couro, que você lavar, então se deve lavar aquilo em que há a mancha pela 2ª vez, e ele ficará puro. Essa é a lei sobre a lepra numa roupa de lã ou de linho, na urdidura ou na trama de um tecido, ou num objeto feito de couro, a fim de declará-lo puro ou impuro.